Então, pessoal, vamos com mais uma questão. Dessa vez vamos resolver essa questão aqui de número 5. Nessa questão diz: escreva um algoritmo para o visual G que lê quatro números inteiros e diga quais são divisível por 6. Utilize a estrutura de decisão simples. Então, que a gente vai ter que fazer um algoritmo que receba quatro números. Ele vai perguntar quatro números a gente vai dizer, e ele vai exibir qual desses números são divisível por 6, certo? Então, que vai ficar mais ou menos assim, dessa forma. Primeiramente, vamos ter que colocar na variável o valor 1, que vai ser inserido, valor 2, 3 e 4, certo? E é um número inteiro. Então, que vai ser, nós vamos ter que ter somente essas quatro variáveis, que é valor do valor 1 ao valor 4, que é o número que a pessoa vai inserir quando o algoritmo pedir, certo? Então, que para iniciar o algoritmo, vamos colocar um comando na tela, um texto na tela, dizendo digite somente números inteiros. Ou aí você projeta o que você quiser. Eu coloquei aqui digite somente números inteiros, porque se eu colocar digite algum número, então que de repente a pessoa pode digitar algum número sem ser inteiro, certo? 2,5, por exemplo, que não será aceito. Então que vamos, eu digitei logo, coloquei esse comando escrival que é para aparecer isso na tela, e depois que aparecer isso, vai aparecer outra mensagem dizendo digite o valor 1. Então a pessoa vai lá, digita o valor 1, o algoritmo lê e armazena na variável 1, certo? Na variável v1. Do mesmo jeito, digite o valor, nesse caso aqui é o valor 2, certo? Digite o valor 2, depois o valor 3, depois o valor 4, certo? Então, que depois que ele digitou, que a pessoa digitou o valor 1, 2, 3 e 4, o programa vai armazenar nas respectivas variáveis V1, V2, V3 e V4. Então, o número que for divisível por 6, certamente o mod dele será ele mod 6 será 0, certo? Então quer dizer que o resultado da divisão dele por 6 sempre será 0. Todo número divisível por 6, o resto da divisão será 0 sempre. O que não for 0 é porque não é divisível por 6, ok? Então que se Aí eu coloquei aqui V1, que é aquela variável que a gente recebeu como primeiro valor, certo? Lembrando de estar sempre entre parênteses, não pode esquecer. Se V1 mod 6 for igual a zero, fecha parênteses, então escreva, aí escrival no caso, aí abre novamente parênteses, V1, que é a variável 1 lá, certo? Vírgula, aqui você coloca entre aspas o nome que quiser, certo? É divisível por 6, pode ser dividido por 6 ou qualquer coisa que você quiser. Então que vamos seguir essa mesma regra para todos os outros números. Ó, aqui primeiramente apareceu a mensagem para a gente digitar o valor 1. A gente foi lá, digitou V1, ficou armazenado na variável V1. Se a gente digitar 10, vai ficar aqui salvo em V1. Escrival. Aí apareceu novamente a segunda mensagem. Digite o valor 2. Aí a pessoa digitou, foi lá para a variável 2, do mesmo jeito a variável 3 e 4. E logo após, o algoritmo analisou se a variável 1, certo? O número que está dentro da variável 1 dividido por 6, o resto for igual a zero, então ele vai escrever que o valor 1 é divisível por 6. Se não, ele não vai escrever nada, certo? Aí uma coisa muito importante é agora, tem que ter o fim si depois de cada comando, certo? Tem um comando da primeira variável, tem que ter o fim si depois. Aí começa um novo si da segunda variável, se valor 2, variável 2, mod 6 for igual a zero, então vai escrever na tela que variável 2 é divisível por 6. Não esqueça de colocar entre parênteses tudo e V2, depois da variável 2, colocar uma vírgula, certo? Então, que depois da variável 2 tem que colocar uma vírgula e depois colocar entre aspas o que você quer escrever, senão vai dar erro. Depois disso, coloca fim si novamente. Do mesmo jeito, na variável 3, coloca fim si e na variável 4 também.
Aí, teve a variável 4, coloca fim se, certo? Depois a variável 4 aqui não tem, né, ainda. Então vamos escrever fim se, ok? Então tem que ter esse fim se depois de cada variável. Depois de cada comando, nesse caso. E depois de ter encerrado, pronto, eu acho que aqui já está pronto o nosso algoritmo. Vamos ver se está certo. Sempre é legal nós executar, porque se tiver algum erro, vai ser exibido na tela esse erro, certo? É essencial executar o algoritmo. Ó, pode ver que pediu o valor 1, vou colocar 3, que eu sei que não é divisível por 6, vou apertar Enter. Pediu o valor 2, agora eu vou colocar 6. Pediu o valor 3, vou colocar 10. Pediu o valor 4, vou colocar 24. Então, ó, 6 é divisível por 6, 24 é divisível por 6. Pode ver que deu certo. Agora, para uma boa aparência, eu quero que esse resultado aqui se separe, assim, dê um destaque. Porque aqui está meio que uma aparência só, do jeito que a tela é preta. Então, para dar um destaque, eu vou fazer o quê? Aí você faz o que quiser. Eu estou dizendo aqui o que eu vou fazer para ficar melhor. Vou colocar o comando escrival. Pode ver que aqui é onde termina a primeira parte, que ele está somente recebendo valores. E a operação mesmo, o resultado, se dá aqui. Tá vendo aí? Daqui para cá é onde o resultado vai ser exibido na tela. Eu vou colocar o comando escrival. Vou abrir parêntese, aspa. Colocar um monte de igual. Fechar parênteses. Não, fechar aspa e fechar parênteses. Vou selecionar tudo. Clicar com o botão direito. No caso aqui ele não clica, então vou dar um Ctrl C. E vou lá embaixo de tudo. E aqui dou um Ctrl V. Colo a mesma coisa. Vou apertar aqui para executar. Digitar qualquer valor aqui no início. Primeiro valor, segundo vou digitar 12. Terceiro vou digitar 15. E o quarto vou digitar 24 mesmo. Pode ver como o deixar aqui apareceu aqui, ó, ficou bem melhor. Só por causa daquele igual lá. Escrival, mandei ele escrever um bocado de igual. Ó. Um bocado de igual. Por isso que eu copiei e colei lá para cima, o de cima e o de baixo, para ficar a mesma quantidade de igual, para não ficar uma linha aqui maior do que outra. Pode ver que deu um destaque, isso aí você vai organizando a aparência do seu algoritmo, certo? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode entrar em contato comigo, dizer que não entendeu, dizer qual foi sua dúvida. E também pode deixar o comentário aí embaixo do vídeo, se estiver vendo pelo YouTube. Valeu e breve eu estou com outra questão aí trazendo.